partir de agora na Café, você ouve dicas de como investir certo o seu dinheiro. Dinheiro inteligente. Investir liberta. Agora na Café. Apoio Cressol. Boa tarde, caros ouvintes. Estamos dando início a mais um programa Dinheiro Inteligente Investir Liberta. Meu nome é Henrique Neubert e aqui falamos sobre dinheiro e investimentos. Vamos acompanhar as melhores formas para multiplicar e proteger o seu dinheiro, comentando sobre as diversas opções de investimento disponíveis no mercado. Irei também tirar as suas dúvidas sobre o mundo dos investimentos. Para isso, basta encaminhar a sua pergunta aqui para a rádio que nós iremos te ajudar. E hoje eu vou finalizar uma série de 4 programas onde eu trouxe aqui para vocês alguns dos conceitos mais importantes para o investidor. Começando ali pela definição de juros, passando pela inflação, chegando até a importância do fator tempo, somado com boas escolhas de investimento. Porque só o fator tempo, você aplicar na poupança por 30 anos, de nada vai adiantar. Então, somando isso, a gente tem ali uma chave de sucesso para o investidor. E hoje eu gostaria de finalizar com uma análise do que eu considero ser uma das maiores oportunidades de investimento que nós estamos tendo na atualidade. E isso aqui não é nenhuma recomendação, tá, de investimento, é simplesmente a minha análise pessoal de tempo de mercado e é onde eu enxergo ali uma grande abertura que nós estamos tendo para poder investir. E eu me refiro aqui ao próprio Brasil, é um investimento no nosso país mesmo, principalmente no mercado de renda variável. Por que isso? Já tem muitos anos que o Brasil ele disputa com outros países emergentes o capital estrangeiro. E para vocês terem uma noção disso, do impacto disso, o capital estrangeiro em uma economia, principalmente uma economia emergente como a nossa, ele tem uma importância muito grande. Porque pouco dinheiro de gringos, né, de pessoas, de investidor estrangeiro, tem um impacto gigantesco na nossa bolsa de valores, no nosso mercado acionário. Então, assim, o Brasil ele tem se transformado numa fonte de investimento quando a gente compara com outros países emergentes. Porque o nosso principal rival, entre aspas, nessa questão de obter capital estrangeiro, era a China. Só que a China, desde o Covid, onde a gente teve ali uma mudança geopolítica muito grande, né? Todo o dinamismo do ciclo de fornecimento, da cadeia de suprimento da economia, ela mudou. Então a gente tinha ali no mundo globalizado, nós tínhamos toda a estrutura de produtos vindo da China. Então as maiores empresas do mundo tinham ali suas fábricas instaladas na China e esses produtos vinham dela. Quando aconteceu o Covid, isso tudo praticamente mudou. Porque os países, as maiores economias, elas acabaram vendo que não é interessante elas estarem totalmente dependentes da China. Até mesmo porque a China vem numa crescente econômica, só que essa crescente econômica dela não é bem assim. Ela tem muitas coisas que são maquiadas ali da economia dela e é o próprio governo que investe. Então a gente analisa ali muitos dados econômicos da China, a gente percebe que, na verdade, não é investimento de fora ou investimento de um mercado saudável, de uma economia saudável. Geralmente são investimentos do próprio governo, utilizando capital, dinheiro do próprio país, para buscar ter um crescimento econômico. Só que isso daí a gente pode entrar até em outra conversa no próximo programa, mas isso não é saudável ao longo do tempo, tá? No primeiro momento a gente tem um efeito positivo, mas isso não é sustentável. Então desde a pandemia a gente vem nessa quebra da globalização. Então os países, as potências estão ficando cada vez mais desglobalizados, estão com a ideia de desglobalizar, ou seja, com isso diminuir a dependência e mudar de outros países e mudar toda a relação comercial. Então o Brasil está sendo muito beneficiado por isso. E somando com a pandemia, ou pós-pandemia, nós tivemos ali a guerra da Rússia com a Ucrânia, onde nós tivemos também um benefício para o Brasil nesse sentido, por conta dos produtos que são exportados aqui do país, principalmente as commodities agrícolas, a parte agrícola aqui do Brasil é muito forte também, e foi o que fomentou todo o crescimento econômico do país
nesse período de pandemia e pós-pandemia, principalmente no pós-pandemia ali. E após isso nós tivemos então toda essa reestruturação geopolítica. A China, ela se transformou virou aliada da Rússia, virou aliada ali de uma potência que seria contrária a, digamos assim, o livre mercado. Nesse sentido, a gente teve todo o dinamismo mudando. E o Brasil, e os investidores mesmo, eles acabaram olhando para o Brasil de uma forma diferente. Os investidores estrangeiros, tá certo? Eles acabaram olhando para o Brasil de uma forma diferente, onde eles veem no Brasil uma potência econômica que pode crescer muito por conta de todo o fator de produção que o Brasil tem, agrícola, toda essa parte também de minérios, então que o Brasil é exportador, né? Então, no caso, a gente vê aí que esses grandes investidores estão considerando colocar uma parcela significativa de seus portfólios em países emergentes, principalmente Brasil e México. O México aqui também foi foi muito beneficiado com essa mudança toda geopolítica, reestruturação dos laços comerciais no mundo todo. Então, quando a gente olha para isso, a gente tem uma perspectiva de crescimento para o Brasil, justamente pela questão de oportunidade. E aí, a gente tem os nossos ruídos políticos. E aqui cabe uma ressalva bem interessante, porque para o brasileiro é comum a gente todo dia ouvir sobre política. A gente ouve o ruído ali, é o governo de esquerda, é a oposição de direita. A gente ouve muitos ruídos e a percepção que isso passa para nós é que isso está impactando demais a nossa visão frente aos estrangeiros. E na verdade, quando a gente fala sobre investidores estrangeiros, isso não tem um impacto grande. O que o estrangeiro analisa para o país é o crescimento que ele vai ter, a trajetória fiscal dele, o crescimento que ele vai ter e a sua produção, né? o seu fator produtivo ali, quanto que ele consegue produzir e render de investimento. Então, assim, isso tudo somado, a gente tem uma grande oportunidade, praticamente um alinhamento dos planetas, digamos assim, onde a gente tem a oportunidade de investimento no Brasil. Então, as ações hoje estão descontadas, algumas descontadas, outras não. Ou seja, quando eu falo descontada aqui, eu me refiro a estarem baratas, né? E outras não, com relação ao que elas produzem, com relação ao seu valor patrimonial. E nós temos, então, uma grande oportunidade de investimento em ações. A tendência é isso ser uma crescente. E quanto mais um país se desenvolve economicamente, mais se desenvolve a sua bolsa de valores. A bolsa de valores ela é uma ferramenta, ela é um intermediário entre o investidor e as empresas, pense assim. E as empresas elas dependem de ter capital para poder produzir, né, os seus bens e serviços, os seus produtos ali. Então, quanto mais investimento tem, quanto mais uma economia está crescendo, mais investimento ela pode fazer. Com mais investimentos, né, que as pessoas fazem, mais as empresas podem obter capital para poder produzir mais. E com essa produção maior, elas conseguem aumentar o crescimento econômico, porque delas produzem mais, precisam de mão de obra, precisam de material, elas consomem mais e assim também conseguem ter um lucro maior. E com esse lucro ele é reinvestido em toda a cadeia produtiva do país. Então a ideia com isso tudo é um crescimento que nós podemos ter já neste ano com relação a investimento. E isso não é por conta do governo, tá? Deixar bem claro aqui que essas situações todas, elas não se refletem nem no governo anterior, nem nesse governo. Isso é mais uma tendência natural do próprio país. O Brasil mesmo, ele é conhecido por ser um país onde um país que não entra em conflitos, digamos assim. Então, é um país também extremamente abençoado no sentido de ter grandes riquezas naturais e com isso acaba também pôde desenvolver ao longo dos anos um setor agropecuário, um setor industrial muito forte. E isso tudo acaba por auxiliar o Brasil nessa oportunidade que nós estamos tendo agora, por conta de toda essa reorganização geopolítica, por conta aí desses novos laços comerciais que foram feitos. Então, eu não sei se eu fico um pouco técnico aqui o que eu disse. Não, eu tentei deixar de uma forma que não fosse tão técnica assim. Espero que eu tenha conseguido passar para você, caro ouvinte, uma explicação um pouco mais didática da minha parte. Mas qualquer dúvida que vocês tenham, né, que eu venham a ter aí ouvindo esse programa e queiram tirar, eu estou à disposição, tá certo?
E estamos chegando ao fim de mais um programa e eu gostaria de lembrá-los que Dinheiro Inteligente e Investir Liberta conta com o apoio da cooperativa Cressol. E lá você já pode iniciar sua jornada no mundo dos investimentos com boas condições, de maneira segura e rentável. E pessoal, quero agradecer a sua audiência e espero realmente estar ajudando vocês com essas informações sobre investimentos, sobre dinheiro, e espero que vocês possam realmente começar a aplicar o seu dinheiro e ver ele trabalhando para você. E chegando ao fim de mais um programa, Dinheiro Inteligente e Investir Liberta, onde nós semanalmente falaremos sobre dinheiro e investimentos. Nos vemos na próxima sexta-feira. Um forte abraço e fiquem com Deus. Você ouviu Dinheiro Inteligente. Investir liberta. Aqui na Café. De volta próxima sexta. Apoio Cressol.